Bem, pessoal, então dando continuidade ao dicionário, né? Vamos falar então agora dos insurrecionalistas dentro do anarquismo, ok? Basicamente são, em sua maioria, anarquistas individualistas, não estão necessariamente organizados nos sindicatos, né? Grande parte, eu diria, acho que 99% não está, ok? Eles têm várias formas, né, de entender como é que o anarquismo deve chegar. Então, um dos principais aí, a gente pode falar de N, né, autores, né, que foram influenciados por essa forma de ação, né, que para alguns também chama de propaganda pela ação, ok? Ravachol, por exemplo, é um ladrão, né? Então ele roubava, é, roubava túmulos, você tá entendendo? Profanava corpos, e aí depois ele se aproximou do anarquismo, ok? Aí ele começou a jogar bombas, né? Também, então, por exemplo, quando tinha juízes que acusavam de forma errada movimentações de operários, ele tenta atacar esse juiz, então ele joga bombas para explodir os prédios onde eles estavam, né? Até ele ser pego e ser condenado à morte. Ele vai morrer decapitado, né? Com guilhotinado, melhor dizendo, né? Com 32 anos. E a partir daí surgem vários, né? Tipo como uma resposta à morte do Ravachol, né? Então você tem vários, por exemplo, que alguns vão matar presidentes, né? Caso da morte do presidente Sadi Carnot da França, acontece a mesma coisa, né? A morte do presidente dos Estados Unidos, inclusive até o Bill Clinton, né? Era proibido, se o cara se declarava anarquista, proibido entrar nos Estados Unidos por causa da morte de um presidente norte-americano, feito por um cara declaradamente anarquista. Ok, depois ele foi condenado à morte, né, na cadeira elétrica, enfim. Isso aconteceu na Espanha também, né? O caso do bibliotecário da escola moderna que tentou, né, matar o rei, ok? Por causa disso, houve uma repressão cada vez maior, né? Uma das acusações, né? Existem outras, quanto o Francisco Ferrer tinha a ver com isso também, ok? Aí você também lembra, então, do grupo de Bono, né? Que era um grupo, então, que praticava ações, e entre as ações roubo, né? E aí você tem várias discussões sobre isso, né? Que são intermináveis, ficar até amanhã aqui, né? Tem um debate muito legal entre o Malatesta e o Emile Henry, né? Emile Henry também foi, ele morreu com 22 anos, né? Guilhotinado. O Emile Henry, o que que ele fazia? Ele fazia uma bomba com dinamite e pregos, né? Ele falava o seguinte, então tem história, conta a história, né? Se ele pega o livro Ravachol e os Anarquistas, tem a história completa dele, né? Ele vai contando, então, tipo assim, que ele vai num café, né? Chama Terminus. Esse café, ele esperava lotar, aí ele pega a bomba, joga, e aí a bomba explode, e aí, meu, tem gente que sei lá, eu perdo o braço, pessoas morrem. Imagina aqueles pregos saem e espetam em todo mundo, entendeu? Né? Aí ele sai correndo, corre atrás dele, pegam ele, né? Segundo dizem, né, nos jornais da época, ele quase é linchado, né? A polícia que não deixa ele ser linchado na hora. E aí ele vai ser julgado, né? E aí no julgamento ele vai se declarar anarquista, ele vai deixar claro que ele estava, tipo assim, vingando o que aconteceu com o Ravachol, ok? Ele vai comentar de que ele faz isso, ele esperou lotar porque ele queria matar, quanto mais burgueses matar, melhor. Então ele leva em consideração quem estava no café, eram burgueses. Cara, não sei dizer, entendeu? Enfim, então você tem essas ações, né? E aí que eu está dizendo, o que, que vai acontecer? Que o Malatesta ele vai fazer uma crítica a esse tipo de ações. O Malatesta nesse próprio livro mostra isso, né? E aí é uma resposta de Emile Henry contra o Malatesta, que é bem interessante vocês darem uma olhada, né? Então o Malatesta vai, né? O Kropotkin também faz uma crítica a isso, ok? Porque os anarquistas vão ficar muito, né? Até hoje, né? Vinculados a isso. Quem que é um anarquista? O anarquista é um cara soturno, você tá entendendo? Meio desconfiado, ele anda com uma roupa, isso na Europa, né? Tipo um casaco grande, um sobretudo, ele coloca uma bomba, você tá entendendo? Então, tipo assim, é uma pessoa que não tem proposta. Tipo, qual que é a ideia? Dela jogar uma bomba, mata as pessoas, quanto mais matar, melhor. E é isso que o Malatesta vai questionar, né?
Entendeu? E, bem, mas o Malatesta vai dizer que o Milian não é anarquista, mas ele era anarquista. Se você pega lá e vai ver, ele fala. Ele tem muito conhecimento das ideias anarquistas, mas ele tem uma prática, no mínimo, equivocada, né? Dele, né? Ok, nessa época aí. Então, aí você pega a década de 90, né? Do século XIX, vão ser vários, né? Anarquistas, né? Ou que se declaram anarquistas, que têm esse tipo de ação. Então, é o que? O regicídio, que é você mata um rei, né? Mata um presidente, ok? Ou você, como no caso de Milan Rir, não estava atacando necessariamente os reis ou o presidente, mas ele queria matar burgueses. Então, ele achou que ele ia num lugar lá, aqui só tem burguês na cabeça dele, ele pega já uma bomba e mata e pronto. Você está entendendo? Enfim, então, é, é uma. Por isso que fala propaganda pela ação, você tá entendendo? Tipo assim, é a sua ação que vai mostrar a propaganda. Eu só não sei se essa propaganda tem uma efetividade, né? Tipo, as pessoas às vezes vinculam o anarquismo, e a mídia, obviamente, vai fazer isso muito, né? A um cara violento, a um cara que joga bomba, a um cara que quer acabar com a sociedade. É um niilista. E não tem nada a ver, né? Os anarquistas têm propostas, isso que é interessante. Ele tem a ideia de mudar a sociedade, mas ele tem propostas sobre uma nova sociedade. Ele não é um puro linista que vai lá, destrói tudo e pronto, né? Lembrando-se também que isso não começou com os anarquistas, nessa ideia de jogar bombas e matar reis, não começou com os anarquistas. Existe também um outro equívoco, né? Dizem assim que o Lenin, que o irmão dele, né, tentou matar, parece que mata, né, o czar Alexandre, acho que é o Alexandre II, se eu não me engano. E aí diz que o Lenin, o irmão dele foi morto, né? O irmão dele é da universidade, ele tinha até ganhado medalha de ouro, né, na universidade. E o Lenin tinha muita aproximação com ele. E aí, quando ele faz isso, a família é, cara, tipo assim, detonada. Eles perdem, né, a ideia de ir para a universidade, enfim, né? Ficam marcados por ter um membro que tentou e matou o czar. E aí vão falar, ah, mas ele é anarquista. Não, ele não tem nada a ver com anarquismo, né? Porque quem começa isso já na Rússia são os narodniks, né? Os que depois são chamados de populistas russos, que posteriormente eles vão fundar os partidos, né? O Partido Socialista Revolucionário, que acredita a revolução pelo campo, ok? Eles não são marxistas também, ok? Que uma das principais lideranças é a Maria Spiridonova, né? E que quando tem a Revolução Russa, a segunda Revolução Russa, vamos dizer assim, né? A tomada do poder pelos bolcheviques, eles se dividem em dois: o Partido Revolucionário de Esquerda, que aceita estar com os bolcheviques, e o Partido Revolucionário de direita, vamos dizer assim, né, que não aceita. Enfim, inclusive, várias revoltas que tem na Rússia nesse período da Guerra Civil são estimuladas por eles, porque eles têm muita força entre os camponeses, o Partido Socialista Revolucionário, ok? Ou seja, então é uma prática que alguns anarquistas tiveram, né, tipo de uma ação individual, não é uma ação de um grupo necessariamente, assim, seu grupo de Bono, né? Mas eu digo assim, um sindicato não tinha essa proposta, né? Individualmente o cara acha que fazer greve, isso não vai mudar nada, né? E aí ele acha que é melhor jogar uma bomba e explodir tudo. Inclusive, se vocês pegarem um filme Germinal, na obra Germinal, né? Do Vitor Hugo, tem um anarquista lá, individualista. Ele joga uma bomba numa mina. E ele é, se você vê como é que ele é retratado, é um cara soturno, ele fica olhando jornais, ouvindo o que os outros estão falando, você entende? Ele não acredita mais nisso. Inclusive, no próprio desenvolvimento do filme, é bem interessante esse filme, se vocês verem. Tem a questão de se criar na Bélgica, né, uma sede, vamos dizer assim, né, ligada à Primeira Internacional. E ele é contra, né? Ele deixa claro que isso não vai resolver nada. Você fazer greve. Você tem que pegar, explodir e matar as pessoas. Você tá entendendo? Enfim, então para mostrar como era tão forte isso que até foi retratado dentro de uma das principais obras, né, da literatura mundial, que é Germinal. Então, eles aparecem muito esses anarquistas, né, como alguém violento, tipo, que não tem, sei lá, muita consequência, né? E que estava vinculado ao movimento anarquista, mas não estavam, né? Eles eram ou indivíduos ou grupos pequenos, como eu disse aí, o grupo de Bono, ok? Então era isso, pessoal, né? O insurrecionalismo no anarquismo é interessante também, foi uma fase importante aí, principalmente na França, e teve reverberação em outros países, como na Espanha e
nos Estados Unidos, como está dizendo, né? É, mas que depois não teve mais força, enfim, né? Ele ficou meio que situacionado aí na década de 90 e início do século 20. Beleza? Então é isso aí, um abraço a todos e todas, aí voltamos mais. Lembrando que amanhã vai ter a live sobre a guerra, né, Árabe-Israel. Então até mais.